Olá pessoal, boa noite. Deixa eu ver aqui. Deise, Evandro. Pessoal que está entrando, vamos aproveitar. A gente faz o. Tem esse aviãozinho, esse ícone, né, com o formato de um aviãozinho. Vocês clicam em cima para convidar novas pessoas para com a gente hoje à noite conversando sobre distúrbio emocional. Bem, vamos estar conversando hoje à noite sobre a síndrome, né, do esgotamento. O pessoal está entrando. Boa noite, Maria, Aline. Deixa eu ver aqui o tema da live. É distúrbio emocional, né? Uma conversa sobre a síndrome do esgotamento profissional. Essa noite nós vamos estar conversando sobre uma temática que de alguma maneira chama atenção, né? Chama a atenção. Tem nossas... Deixa eu ver, tem alguma coisa. Agora... chama atenção porque envolve nossa saúde mental, né? Que é uma doença. O pessoal está entrando. Que é uma doença que não é palpável, né? A gente geralmente tem essa percepção de que o que a gente não consegue ver, né? A gente de alguma maneira despreza, deixa para depois, né? E o distúrbio emocional, o esgotamento emocional do ambiente de trabalho é um desses transtornos, né? Que a gente assim, a gente por vezes deixa para um segundo momento, não acredita que é doença, a gente não vê como doença. E semana passada, eu conversando com uma das diretoras, da Unicop, ela fez assim: ô Cleiton, vamos conversar sobre esse tema porque de alguma maneira, né, não é uma temática nova, essa síndrome do esgotamento profissional, que é conhecida também como a síndrome de burnout, se tornou conhecida no final dos anos 70, né? Foi um psicólogo que desenvolveu, né, que descobriu esse esgotamento a partir do ambiente de trabalho, né? Nós temos em alguns momentos, né, da nossa história alguns ambientes de trabalho, alguma empresa, algum chefe, algum superior, né, que de repente nos coloca em momentos de tensão, né, de um esgotamento emocional, né, que de alguma maneira também se torna físico, e a gente por muitas vezes não tem essa tomada, né, de consciência de como isso acontece, de como nós adoecemos. E pensando nisso, convidamos uma colega de profissão, uma psicóloga, Marla Luna. Ela já entrou. Como é que eu faço esse... Pela primeira vez que eu estou mediando uma live, aí eu fico patinando. A nossa convidada, para que a gente bata um papo, né, nessa noite sobre síndrome de burnout, conhecida também como esgotamento no ambiente de trabalho. E o que seria, né, como eu estava comentando mais detalhadamente, essa síndrome? É uma exaustão extrema, né, em que você desenvolveu inconscientemente no ambiente de trabalho, né, um ambiente que... entrou. Um ambiente que por muitas... Boa noite. Tudo bom, Cleiton? Boa noite. Olha, eu estou aqui conversando com o pessoal e pensando, mediando live pela primeira vez. Eu gosto mais de estar na parte de baixo, conversando, mas são experiências que a gente vai vivenciando, né? Que a gente se entrega para o momento. Boa noite, É Marla. Como é isso. que você está? Tudo bom, Cleiton? É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando dessa conversa, como você falou, né? Uhum. Uma conversa que ela está sempre atual, porque envolve trabalho, envolve pessoas, envolve emocional. Então, ela não se esgota, né? A gente pode estar sempre conversando
E a gente vai sempre aprender um pouquinho mais, compartilhar um pouquinho mais, né? Boa noite, pessoal que está entrando, é um prazer. Né? Uhum. Eu me sinto honrada aí pelo convite da Unicop, estar conversando sobre, né, o esgotamento profissional com vocês hoje, viu? Isso, ótimo. Vamos falar um pouquinho né, do seu currículo, para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Sim, sim. Então, é, eu me formei, na verdade, em 2003, lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Já temos aí um tempinho de caminhada, né? Uhum. E sempre fiz cursos na área, principalmente clínica, sempre fiz o atendimento clínico. Depois a gente veio aí com a especialização em terapia de família, já aqui no Rio de Janeiro, né? A terapia de família entrou com uma especialização e depois a gente fez o mestrado também na Rural do Rio de Janeiro, nessa área de família, de psicologia e tudo que abrange, na verdade, as emoções, o indivíduo, o sujeito, a sua construção Uhum. como pessoa, os seus sentimentos, né? Essa área aí que é tão abrangente, tanto na área familiar, como na área de trabalho, na sua convivência, nos seus relacionamentos. Então, a gente já tem aí uns 18 anos já em atendimento clínico, né, na área também de projetos sociais, e principalmente abrangendo mais essa área familiar, né? Na área de Uhum. deficiência, na área de família, envolvendo de uma forma geral, né, o sujeito, né? Porque a família, o trabalho são mediados por pessoas, então não tem como a gente não trabalhar, né, os nossos sentimentos e os nossos relacionamentos em todos esses aspectos. Vamos aproveitar quando a gente fala nossos sentimentos, né, nossos relacionamentos. É importante a gente pensar, trazendo para a temática de hoje, Sim, nossos relacionamentos no ambiente de trabalho, né? sim, Em algumas situações, temos naquele ambiente de trabalho, geralmente, a gente vai falar um pouquinho o que é a síndrome de burnout, que também é conhecida como, né, a síndrome do esgotamento profissional, mas para a gente já começar a falar disso, mostrar o campo, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que vamos falar, né, daquele momento em que a gente começa a adoecer, a gente no ambiente de trabalho, com o nosso chefe, geralmente é com o nosso superior, né? De sim. repente são interpretações que são vivenciadas, são vividas, né? De maneira que você, com o passar do tempo, vai adoecendo, né? Situações de cobrança, né? Situações de De pressão, interpretações, né? né? Desorganizada, e aí vai causando o quê? O primeiro passo, um estresse, né? O estresse, ele é normal, né? O estresse faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso movimento como pessoa, mas tem um estresse que a gente vai conversar mais à frente, que ele já passa a desenvolver, a desencadear um quadro de adoecimento, né? Que dentro disso a gente começa também a falar da depressão, e aí eu quero que você converse, eu quero que a gente vá, a partir disso, falar desse, de tudo isso. E falando um pouquinho mais, a gente também tem, depois do estresse, a gente fala de depressão em situações de esgotamento no ambiente de trabalho que causa paranoia, transtorno, desorganização mental. Né? Então, a partir disso, quem está nos escutando dizer assim, vamos falar sobre o ambiente de trabalho onde a gente, né, por vezes, adoece. Marla, fala um pouquinho, né, para o pessoal, vamos conversar sobre a síndrome de burnout, que é conhecida Sim. também, Falhou um né? pouquinho aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu tentei compreender você de um todo, mas ficou falhando um pouquinho. Mas É, vamos lá. Né? A síndrome de burnout, você já falou, e é interessante a gente observar que o próprio nome já diz, esgotamento, né? Out, uhum, fora a energia ficou fora, né? A vivacidade, aquela talvez disposição, aquele ânimo, ele está fora. Houve aí um esgotamento. E como você falou, Cleiton,
está relacionado com estresse, está relacionado, mas às vezes está um pouquinho lá atrás, né? Como a gente estava falando de relacionamento, e até essa semana eu fiz algumas postagens e tal no Instagram, falando um pouquinho sobre essa questão da competitividade, essa questão da autoestima, né? Essa questão da decisão também de você estar num ambiente de trabalho, como você falou, às vezes um ambiente de pressão, um ambiente em que existe diferenças de entendimento, né, entre as pessoas por conta do relacionamento, por causa de personalidade, por conta de expectativas diferentes. Então, são várias situações aí envolvidas que podem estar desencadeando essa síndrome, esse esgotamento. E, às vezes, a gente pensa que está só relacionado com o ambiente de trabalho, mas às vezes não. Às vezes é algo que está muito mais lá atrás, vamos dizer, né? Está muito mais envolvido, às vezes, com a sua autoestima, essa questão de você se sentir um pouco frustrado por conta de algo que você não conquistou, e aí o trabalho com a sua pressão, com aquela rotina, com essa questão, né, de existir todos os outros envolvidos com outras características, com outras expectativas, e aí muitas vezes você se sente mais frustrado por conta de algo que você não alcançou no seu ambiente de trabalho, ou porque você idealizou uma situação, e aí vem o esgotamento, aí vem essa questão de você não querer mais, de você se sentir fora daquele contexto. Tem pessoas até, Cleiton, que em vez do esgotamento, elas começam a apresentar até um nível de irritabilidade tão grande, né? Elas começam a ficar tão insatisfeitas com o ambiente, em que elas apresentam até um nível, vamos dizer assim, de uma prepotência, até mesmo, né, em não receber ou então não compartilhar no seu ambiente de trabalho com o outro, e aí vem a competitividade, e aí vem a agressividade, e aí vem quebras de relacionamento por conta de uma frustração. E como eu te falei, às vezes é algo muito anterior ao ambiente de trabalho, mas que no ambiente de trabalho é como se fosse ali o lugar em que, né, eclodisse toda essa questão que ela já vem carregando emocional. Então a gente tem que estar atento a isso. E quando a gente fala assim, tá direcionando para a predisposição genética, né? Onde a pessoa já tem na sua carga esse histórico, essa dificuldade, né? De muitas vezes estar em relação, de estar em cobrança. É muito delicado também a hora do diagnóstico da síndrome de burnout, né? A pessoa está se sentindo cobrado, está se sentindo em exaustão, está se sentindo doente. E muitas vezes é muito delicado. Depois, lá na frente, eu estou tentando colocar por partes, né? A gente fala como se fosse o nosso diagnóstico, a gente vai falar um pouco do tratamento, e lá na frente eu queria me segurar, mas eu vou já começar a trazer. Eu trabalho às vezes também eu me adianto, viu? Aí você pode me puxar, porque senão eu vou lá na frente. Não, é eu que estou querendo. Eu digo, não, eu quero falar só de como surge, aí depois eu vou para o tratamento. Mas eu acho que a gente não precisa estar se prendendo a isso. O que me veio agora na memória, eu trabalho também no Centro de Atenção Psicossocial. Né? No âmbito do SUS, a gente tem a RAPS, e lá na RAPS, dentro da RAPS, tem o CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. No SUS, no âmbito do SUS, a síndrome de burnout, né? Ou também o esgotamento profissional, se trata nesse lugar, é no CAPS, né? A gente tem esse cuidado de, no nível mediano, né? Um esgotamento onde você ainda consegue ir para o trabalho, mas a gente, nesse diagnóstico que é muito delicado, né? Como é que você está se sentindo no trabalho, está dormindo à noite, como está dormindo, né? Sob efeito de medicamento ou não, está fugindo das realidades, dos compromissos, as dificuldades nas relações sociais, em casa, né? Com a esposa, começa a gritar mais com os filhos, até com a esposa mesmo, ou a esposa com o marido.
começa a gente perceber a síndrome desse esgotamento profissional, né? Nesse diagnóstico que precisa ser muito cuidadoso, né? Se a gente for começar a falar aqui os pontos para se diagnosticar uma síndrome de burnout, muito cuidado. Às vezes, em uma sessão, em uma triagem, a gente não consegue, né? É. E aí, como eu estava trazendo para você, a gente descobre, a gente percebe nessa triagem as predisposições genéticas, né? Às vezes não só o chefe, não só o superior. Está existindo um ambiente estressor? Está. Mas ali Sim. de um grupo de 10, um ou dois adoeceu. 8 estão vendo como estressor. Não foi para o nível médio nem grave. Então, a gente pode colocar como um esgotamento profissional ou pode denominar como um ambiente estressor, mas que com uma semana, duas, se resolveu. Precisou terminar um relatório, né? Precisou Sim. colocar alguma coisa em prática, e aí teve aquele movimento estressor, mas teve um ou dois funcionários que já foi diagnosticado com burnout. E aí? São históricos, predisposições genéticas. Aí tem que Sim. ter esse cuidado. Influencia. E aí, quando a gente faz esse diagnóstico, por vezes acontece, né, de precisar do INSS. E eu já estou começando a trazer isso que eu queria deixar para o meio da live, mais para o final. Mas aí, quando se precisa, é um quadro de adoecimento grave, né, e Sim. que muitas vezes se confunde com ansiedade, né, que já é outra coisa. Eu queria até que, se você, para não estar falando muito, eu percebi que eu já estou falando, é, a gente trazer Psicólogo um tem pouquinho. esse probleminha, né? Te Eu fala começo logo. a trazer, a lembrar, e aí sim, deixar eu fico. Mas para a gente ter esse cuidado, eu estou ansioso, né? Uhum. Ansiedade é uma Tô com coisa, distúrbios de sono, de eu sono. tô, né, com esse humor muito alterado, eu tô assim indisposto para algumas coisas, mas outras coisas eu tô no nível de irritabilidade tão grande que é um nível de exigência muito grande. E às vezes a exigência não é só com o outro, é com você mesmo. Essa questão, né, da perfeição, às vezes existe um nível de cobrança, como você falou, muito mais interno, muito Uhum, mais meu do que mesmo do outro. Existe a pressão do ambiente, existe a pressão do chefe ou né, daquele superior no trabalho, uhum, mas às vezes exige também muito da minha própria. Eu mesmo me exijo, né, a uhum, ponto de ser muito perfeccionista ou não deixar, não saber delegar ou compartilhar aquilo que eu posso repassar. E aí vem o esgotamento, aí vem o excesso de atividade, o excesso do trabalho, e aí não há descanso na sua mente. Porque, assim, o burnout, o esgotamento profissional, né, Cleiton, ele está uhum. relacionado não só com o esgotamento físico, mas também o mental. Eles andam juntos, É uma, né? é uma, Então, é uma exaustão vital, né? é, Tanto física exatamente. como mental. Então, entendo. É um esgotamento, tanto físico quanto mental. É vital, realmente. Exato. E aí, às vezes, você está naquela cobrança e ninguém faz como você, e aí você absorve, e aí isso faz parte de uma característica, de um tipo de personalidade que, né, gosta de tudo muito perfeito, às vezes é um pouco até rígido, inflexível para algumas coisas, e aí absorve e traz para si. E quando traz muito para si, a tendência do esgotamento ela é inevitável, né? Porque o tempo que eu tenho até de descanso, eu abro mão, porque eu estou 24 horas pensando, né, ou me envolvendo em situações, às vezes, que eu posso adiar, mas que eu, né, absorvo, e aí a minha mente não tem um descanso, a minha mente não tem como repor. Aí, Hum, naturalmente, vai vir o esgotamento. E aí você falou do nível, né, Cleiton? Tem nível que Isso. aí são os níveis, né, que a gente sabe que a gente vai poder diagnosticar melhor. Mas é interessante que quando se percebe que eu já estou num esgotamento tal que eu não consigo separar, né, quando eu estou no ambiente de trabalho, quando eu vou para minha casa, ou então quando eu vou me relacionar com amigos, ou quando eu vou sair daquele ambiente, eu não consigo me desligar,
já é um desligar. sinal de alerta, né? Já é um sinal de alerta muito característico, porque a sua mente, o seu corpo precisam se envolver em outras atividades, atividades de lazer, atividades que você se envolva para cuidar de você. O Justamente. exercício físico, ele é muito importante também, né? Você falar, ter um momento de você falar de outras coisas, deixar um pouquinho, às vezes, essa questão do ambiente de trabalho, ou então as suas atividades, para a sua mente ter um renovo, né? Então, é importante isso, e aí a gente, como você falou, a gente vai chegar no diagnóstico, vai diferenciar da ansiedade, vai diferenciar até da depressão, porque tem Depressão. pessoas que, né? Tem pessoas que, dependendo da característica, porque nós estamos falando de ser humano, então cada um tem a sua característica, cada um vai absorver e desenvolver de uma forma, Uhum. mas existem assim características que são comuns, né? Mas dentro dessas características comuns, a tendência, às vezes, tanto de distúrbios do sono, como de irritabilidade, como a indisposição ao trabalho, a exaustão mental, que acaba entrando em outros transtornos de ansiedade, depressão, e a gente tem que ter o cuidado de diferenciar, né? Porque o esgotamento profissional ele já está mais atrelado a essa questão não só de trabalho, mas ele também está atrelado a eu acredito, Cleiton, que a gente pode dizer assim, a ansiedade e a depressão, muitas vezes a gente não sabe a sua origem, ela não é tão palpável, ela não é tão real, ela não é tão clara. E já o burnout, não, a gente está identificando, está ali é aquela pressão, é aquela situação em que eu me sinto mais estressado, naquele ambiente. Eu sei de onde vem, eu sei que faz parte dessa situação em que às vezes eu não sei aceitar a frustração, ou então eu criei uma expectativa tão grande no meu ambiente de trabalho que quando não acontece do jeito que eu esperava, e aí vem toda essa questão, né, da irritabilidade, da Uhum. frustração, do esgotamento, e aí nada me serve, e eu estou indisposto, eu não quero mais me envolver, ou eu não aceito mais nenhum tipo de regra, não aceito mais nenhum tipo de rotina mesmo daquele ambiente de trabalho, eu começo a sabotar, eu começo a me sabotar dentro dessa situação, começo a faltar, eu não começo a não cumprir os horários, né? Por conta de uma frustração aí que eu preciso estar vendo da onde é. Está relacionada com o trabalho? Está, mas às vezes ela desencadeia, ela ecoa ali, mas tem algo lá atrás, né? Tem a ver com frustração, com autoestima, que tem a ver com a rigidez da personalidade, que tem a ver com toda essa característica que eu preciso Uhum. entender da onde, por isso que vem o profissional, o psicólogo, ele está aí para isso, né? Para junto com a pessoa entender de onde vem. Tá, foi ali, eclodiu no trabalho, no ambiente de trabalho, mas é o quê? É depressão, é ansiedade, é burnout, é o quê? Né? E teve algum antecedente, teve alguma uma característica ali, ou faz parte daquele ambiente? Então, a gente tem que estar atento a isso também. Mas fala, Cleide. Vamos lá. Sim, você queria falar e eu não deixei você falar. Já foi um, aí agora eu lembrei já de outra história. Para quem está nos ouvindo, né? Aí diz assim, eu estou por alguns momentos passando por uma situação muito parecida, né, com o que eu estou ouvindo. Quem está na live agora. Sim, De um cansaço extremo, de palpitações, né, na altura do peito, e, né, o que é isso no meu peito, o que é isso que eu estou sentindo, insônia, dores de cabeça constante, né, por muitas vezes falta de ar, aí amanhece o dia ou o horário do trabalho, se você trabalha à tarde ou à noite, aí não sente vontade de ir trabalhar, né, tá sempre reclamando do trabalho, do horário, das cobranças, são pontos para. É como se fosse assim um alerta para começar a se perceber. Tem alguém dizendo, sei bem o que é isso. Né? Muita gente passa, né, por situações assim. E, inclusive, a gente tem alguns casos de pessoas com todos os sintomas, né, já com predisposição para ansiedade, no histórico, já trazia um histórico de ansiedade,
né? E aí, com o ambiente de trabalho estressor, a patroa que cobra, o patrão que cobra, né? As atribuições dele, né, vão daqui até aqui. Mas na prática de trabalho acontece outras cobranças, né? E por vezes não consegue dar conta. Isso é um histórico real que eu vivenciei no comecinho do ano com a pessoa que eu atendia e a ansiedade, estava trabalhando a ansiedade. O ambiente de trabalho se desenvolveu para esse quadro de burnout, desse esgotamento. E aí a gente entra, Marla, com esse cuidado. Muitas vezes, no tratamento, né, muitas vezes é bom procurar ajuda profissional, tanto do psiquiatra, é bom deixar bem claro que às vezes o tratamento medicamentoso é preciso, às vezes, muitas vezes, quando fala-se de síndrome de burnout, né? E também psicoterapia. E ter esse cuidado, porque é um quadro que. É porque eu não queria dizer assim, para quem está ouvindo dizer, mas não é radical, não. Por vezes, identificado como síndrome de burnout, muitas vezes é melhor entregar o emprego, trocar de setor, começar a pensar em novas perspectivas de vida, porque se a gente for fazer aqui, eu não sei os números, não sei se você tem aí os números, de 100 diagnósticos de síndrome de burnout, Uhum. né? Mais de 50 a pessoa precisou trocar de emprego. Sim. Não é isso? Então, quem está nos ouvindo, quem daqui a pouco, ou amanhã, ou depois vai estar escutando essa live, porque ela fica no GVT, é um público que vai estar, de alguma maneira, curioso e querendo saber sobre isso. É importante ter em mente de que vamos lá, 100 pessoas, eu não sei o número exato, mas aí a gente tem metade dessas pessoas só consegue mesmo melhorar depois que troca de emprego. Mas aí é bom estar sendo acompanhado, infelizmente, né? Parece que até eu estou sendo radical, Sim. não é? Mas aí é bom um acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, com psicólogo, para a partir daí você começar a se identificar e ver se realmente é isso. Mas tem níveis de burnout que você adoece de uma maneira que não consegue sair. Logo no começo eu falei da paranoia, porque a gente tem situações assim, né? Eu estou sendo Sim. perseguido, ele está fazendo isso. Aí é bom a gente começar a trazer isso para ter uma reflexão maior, porque é um adoecimento, né? Um adoecimento mental e precisa ter essa reflexão. E uma coisa interessante, Cleiton, é que assim, às vezes, dependendo da pessoa, como você falou, ela precisa ir para uma outra área, ela precisa se encontrar num outro ambiente, Uhum. né? Mas se ela, de alguma forma, em ambientes estressores ou em ambientes de autoridade ou de pressão, ela não consegue se adequar, é importante, por isso o acompanhamento psicológico, ela também se entender, né? Porque senão Justamente. em qualquer ambiente de trabalho ela não vai conseguir se Mas é realizar, por se isso que é importante. envolver, Por isso desenvolver, que é né? importante. Justo, procurar o psicoterapeuta, um psiquiatra. Ah, eu escutei alguém falando, um profissional falando que quando a gente está nesse momento, o melhor é trocar. Quem está sofrendo vai escutar isso como a melhor maneira, a melhor forma de dizer assim, eu vou entregar que eu escutei, né? Mas aí Uhum. é bom ter esse cuidado, procurar um profissional de psicologia e um psiquiatra. Mas vai gastar, mas vai ser não, é um investimento, porque é Uhum. para nossa saúde. Exatamente. Eu, Porque às Marla, vezes o problema não vai ser no trabalho que você está, mas que você precisa se entender, você precisa estar, né, se observando, vendo como é que você se comporta nesse ambiente estressor ou esse ambiente de trabalho em que existe um superior. E aí, dependendo de cada caso, né, Cleiton, tem uhum, pessoas que já têm essa dificuldade por conta da questão de autoridade, que tem a ver com um histórico familiar que foi complicado, com essa questão, né, de ter uma autoridade na sua casa em que falhou, e aí ela vem com toda essa dificuldade de estar lidando, né, dividindo, de estar compartilhando, de estar lidando com esse ambiente de pressão, desse ambiente em que existe uma satisfação que ela precisa se expor para poder ter alguém superior a ela, para ela poder estar obedecendo, vamos dizer assim, estar seguindo as normas e aí entra em conflito. Então, está no emprego, pode ser,
mas pode ser também, como a gente já falou aqui anteriormente, algo que tem a ver com o histórico, com a personalidade. E aí, se ela mudar de emprego, qualquer emprego, que existe uma hierarquia, que existe um desenvolvimento, um grupo que você precisa socializar, essa pessoa tem dificuldade. Então, é por isso que faz necessário o acompanhamento, né? O acompanhamento, eu lembrei agora, tem algumas pessoas aqui comentando, Cristina, né? Eu não estou conseguindo sair, né, do assunto essa pandemia piorou, né, para todos. Vamos pensar assim, quem quiser fazer algumas perguntas, a gente até daqui a pouquinho, na segunda metade, ou já está na segunda parte da live. Você que controla o horário aí, hein, Cleiton? Eu estou tranquilo aqui, eu estou falando. Eu olhei agora. Quem quiser fazer perguntas, eu acho que é válido, né? É válido. Cris é demais. Pronto, daqui a pouquinho a gente começa a responder, quem tem dúvidas, o que a gente conseguir responder, a gente responde. Né? Então, a Cris está falando, né, Cleiton, sobre essa questão de não sair de casa, que a gente até comparou que a burnout ela tem essa questão, né, da depressão, de algumas características da depressão, da ansiedade, mas ela está especificamente ligada, né, a essa questão do ambiente de trabalho. E, às vezes, a gente pensa, até tem pesquisas, você falou de pesquisas, já saíram pesquisas aqui, mais de 33 milhões de brasileiros, eles, né, têm como diagnóstico a síndrome de burnout. É muita gente, porque a questão pode estar sendo, como até já falaram aí, com a questão da pandemia, essa questão da instabilidade, da insegurança, né? E aí você ir e não pode deixar, porque eu vou ficar desempregado, eu não posso nesse ambiente, e aí eu vou para aquele trabalho frustrado, eu vou para aquele trabalho irritada, porque eu não posso deixar, por conta de uma questão econômica, né? Eu me sinto inseguro de abrir mão, mas ao mesmo tempo eu estou acarretando, né, problemas físicos, emocionais, que vão desencadear num adoecimento, e que vão também fazer com que, de alguma forma, esse trabalho seja afetado e que possa ocorrer mais tarde, às vezes, uma demissão ou algum conflito interno naquele ambiente de trabalho, porque ele vai ficando exaustivo, vai ficando até inviável, e aí a pessoa acaba tendo conflito ali dentro, acaba, né, se perdendo também. Então, é como você falou, a pandemia ela traz a insegurança, mas às vezes eu tenho que fazer essa opção entre a minha saúde como, né, pessoa física, psíquica, social, de estar olhando para mim para eu poder tomar uma decisão que mais tarde, depois eu vou saber me relacionar, eu vou compreender, eu vou sair dessa fase e eu vou estar desenvolvendo um trabalho que de repente seja até mais prazeroso, de repente não me seja tão exaustivo, né? Não me sugue tanto e tal, e eu não me sinta pressionada nesse nível de um adoecimento, de algo que possa me impossibilitar por muito mais tempo se eu abrir mão antes, né? Então, cada caso, na verdade, é um caso. Sim, Cristina, pois é, a Cris está falando aqui, né, Cleiton? Que existe essa falta de ânimo de sair, essa falta de ânimo de levantar, de trabalhar, de desenvolver, e que não é fácil de ser combatida, mas que muitas vezes tem a ver mais com, né, a depressão, tem a ver mais com alguma situação que te paralisou e aí suga, né, faz o esgotamento, né, para todas as áreas. E você sabia, Cleiton, ó, eu falando bastante aqui, mas você sabia... Não, é isso. Lembra que eu comentei contigo, vamos conversar. E você sabia que a Cris está falando aí, eu estou lembrando do seguinte, que a burnout ela aparece principalmente, não só, mas principalmente em mulheres também. Por quê? Porque a mulher, além de ela trabalhar fora, ela vem para casa e ela tem toda uma questão que depende dela. Então, o esgotamento, ele acaba incidindo mais nas mulheres, né? Não é uma... Aí a gente vai para aquela questão
Cada ambiente familiar é um, cada relacionamento que você estabelece com a sua família é de um jeito. Então, às vezes, há uma família em que há mais flexibilidade, você consegue distribuir melhor as tarefas, em que você, né, consegue, de alguma forma, se desligar do seu trabalho, respirar, você consegue fazer outro tipo de atividades para poder te aliviar mentalmente, mas tem ambientes familiares que não são assim, né? Às vezes você não consegue, quando chega em casa, existe toda, né, uma situação, complicações, conflitos que vão acabar ainda mais intensificando esse esgotamento. Então, ele vem do trabalho, mas às vezes ele pega, né, toda essa rede, e aí eu vou para a família, eu vou nos meus relacionamentos de amizade, eu não quero mais falar com ninguém, aí eu me tem essa questão, né, do isolamento. E aí isso vai desencadeando em todos os relacionamentos. E aí você vai tendo, sim, cada vez mais esses sintomas, vamos dizer assim, depressivos, de não querer sair, de não querer enfrentar, de não querer... E que tem que haver, né, o acompanhamento para poder, junto com você, tá, né, encontrando uma saída da melhor forma possível para você lidar com essas questões. Né? Tem a ver com o trabalho, mas que às vezes tem também com a sua rotina, com aquilo que você traz, com aquilo que você leva para o ambiente de trabalho, o que o ambiente de trabalho representa para você, porque tem pessoas que no ambiente de trabalho elas lançam a expectativa, vou crescer, eu vou fazer assim, vai acontecer. E aí ela se depara com o seu dia a dia e vê que não é bem assim. Né? Que ela não consegue, vamos dizer assim, emocionalmente trazer para ela que a expectativa é uma e a realidade, que não é um contexto que não depende só dela, é outro. Que a nossa expectativa, quando a gente lança a nossa expectativa no ambiente de trabalho, a gente lança de acordo com aquilo que a gente espera, mas entendendo ou pensando que a gente vai poder, né, controlar todas as situações e vai sair como planejado. E muitas vezes não sai nada como planejado. Aí vem a frustração, aí vem todas as situações que a gente já falou aí. Né? Você falando aí... O quarto acaba sendo refúgio, né? Assim, passando um filme, né, na memória, quando a gente falou um pouquinho atrás sobre a exaustão, né, vital, né, física, emocional, psicológica, e não só nossa, não só no ambiente de trabalho, não só no país, mas no mundo, quando no início da tua fala mencionou a pandemia, né? A gente tá, se a gente for desenhar um arco, a gente está indo para a fase final desse arco, né? Então acabou, a gente está indo para essa fase final. Mas eu denominei, estava conversando essa semana com os colegas de trabalho, eu estou denominando diante da experiência que eu estou tendo na clínica, né? Consultório, agora eu vou fazer 12 anos de consultório, mas está chamando a atenção essa questão de o adoecimento, não só relacionado ao ambiente de trabalho, mas como o que a gente está vivendo. Né? Eu chamo de uma nova pandemia. Essa pandemia que eu estou vendo é o adoecimento mental. Né? Tá fora do... E ali tem situações de ambiente de trabalho. Às vezes a gente chega a receber assim 2, 3 pessoas que no final do dia você diz assim, ali foi situação de adoecimento no ambiente de trabalho, mas já vem fragilizado dos últimos 5 meses disso que a gente está passando por essa pandemia. É muito delicado, né? Para se dizer assim, é um burnout que talvez não tivesse se não tivesse passando pela pandemia. Mas espera aí, tem ou não tem? Que diagnóstico é esse? É por conta da pandemia? Tem, existe. Muito delicado. E eu só penso assim, para quem está ouvindo, né? Para quem está ouvindo, qualquer sintoma, qualquer esgotamento, eu vi aqui algumas frases, algumas pessoas comentando, né? Eu estou assim, eu sei muito bem o que é isso. Está subindo aqui, mas eu estou lendo rapidamente. Eu sei que é difícil, né? Nós somos profissionais da área, Marla. Eu sei que é difícil, né? Aceitar
né? Porque a gente usa óculos porque tem um problema oftalmológico, né? O vizinho Uhum. está fazendo quimioterapia porque tem câncer. O outro, né, não pode comer doce porque tem diabetes. Sim. O adoecimento mental geralmente diz assim: tira da cabeça, mas rapaz, enfrenta, deixa de ser mole, né? Eu estou comentando isso para quem está nos ouvindo, no sentido de Sim. que está adoecendo, está sentindo algum desconforto, está vendo que não está desajustado, a palavra é essa. Isso está acontecendo, tem que ter atenção, precisa ter esse investimento em você, porque é saúde, né? Existe Verdade. agora vou ser bem crítico. Se existe o oftalmologista e tem alguma coisa coçando, não se vai no oftalmologista? E Sim. por que tanto adoecimento? Por que o corpo está palpitando? Por que eu não estou conseguindo dormir? Por que eu estou tão tenso? Por que eu estou explodindo com tanta coisa? Por que eu não estou conseguindo ir trabalhar? Tem um profissional para isso. Tem. Entende? E E você sabe o que eu estou falando, porque é sim, difícil aceitar, sim, né? Mas é preciso refletir também. Olha aqui, ó, verdade. carga de trabalho excessiva, É. é bem E delicado. aí, Cleiton, às Hum, vezes existe essa facilidade, né? Às vezes eu recorro para, não que não seja o caso das pessoas, às vezes, recorrerem para a medicação, porque ela, em muitos casos, se faz necessária. Mas, muitas vezes, as pessoas acabam só indo para esse lado do corpo, do físico, né? Se eu pegar uma medicação tal, meu corpo vai dar um up e está tudo resolvido. E aí vai protelando, as coisas vão ganhando proporções assim muito maiores. Por quê? Porque não se foi trabalhado, né? Não se foi uhum. trabalhada aquela questão da exaustão, que tem a ver também com aquilo que a gente estava falando, dessa questão desse novo normal que a gente está, né, vivendo, dessa pandemia, desse adoecimento por conta de insegurança, por conta de conflitos e instabilidades financeiras, econômicas, o que isso, né, mexe com cada um, né, dependendo de cada histórico, enfim, aquilo que a gente já falou. Então, quanto antes a pessoa observar e se olhar, ela precisa se cuidar, porque é ela, né? E quanto mais cedo se toma essa decisão de se olhar, de se observar, de se cuidar, de entender o que está acontecendo com ela, vai ser melhor para ela enfrentar não só essa questão do esgotamento no trabalho, mas as outras relações que a gente carrega, que fazem parte, né, do sujeito que somos. Então, são as relações familiares, relações internas, às vezes, pessoais, que eu preciso resolver ou entender para eu poder ter a disposição do trabalho melhor, para eu poder também não estar envolvida a tal ponto com as circunstâncias ou com o ambiente que está desfavorável ou negativo para eu poder saber lidar com essas situações, porque nem tudo a gente vai conseguir controlar, conseguir resolver, conseguir fazer, e a gente tem que saber lidar com isso também. Do não conseguir, da impossibilidade, que o meu limite é só até aqui, né? Uhum, E aí uhum, tem, às uhum. vezes, essa autopressão de que, né, não, eu tenho que ir, eu tenho que conseguir, eu tenho que. Tá, mas se você tem que conseguir, você quer provar o que para quem? Existe essa necessidade, né? E aí a gente tem que se entender também, porque senão a gente passa por cima da nossa saúde, passa por cima do nosso bem-estar, porque está atrelado a uma competitividade, está atrelado a mostrar para alguém ou para a sociedade, enfim. Então, é se olhar, porque muitas pessoas não querem nem se olhar, vão para frente e passa por cima de tudo isso, e quando vai ver, né, vai se deparar, já o adoecimento já está instalado, o nível de esgotamento já é algo muito mais complicado, né? Ou a depressão ou a ansiedade já está muito avançada, porque existe, né, Cleiton, a negação, às vezes, do problema. Isso atrapalha muito. Você fala assim, De existe a negar. negação, às vezes quando vai perceber já está avançado. É bom falar nisso, mas também eu vou novamente citar, vou novamente falar sobre quem está ouvindo, né? Quem está sintonizado, quem está prestando atenção, de alguma maneira,
né, tem interesse em dizer para que caminho eu sigo. Eu vi uma pergunta aqui agora há pouco, estou procurando no encontro. Né, o que eu, aqui, ó, é Jefferson. Marla, Cleiton, boa noite. Quais iniciativas vocês aconselhariam para reduzir o esgotamento emocional relacionado Uhum. com esse contexto atual que estamos vivendo? Pronto. Esgotamento emocional, tá nervoso, tá tenso, tá sentindo tudo isso que a gente está conversando. A gente vê que uma pessoa dessa, de alguma maneira, quer tentar, né? Pode não Sim. mergulhar, mas quer molhar o pé. Então, o que é que a gente aconselha? Reduzir esse esgotamento. Foi comentado aqui, talvez a gente não deixou claro, mas a gente comenta no sentido de uma atividade física vai ajudar muito, né? Qual atividade física? É você quem escolhe. Sim. Eu quero Que uma te dê caminhada. prazer, Eu quero né? uma caminhada na praça. Intensificar, É, eu, por intensificar quê? os momentos de prazer, os momentos que você vai, de alguma forma, tirar aquela situação de conflito, de estresse, e vai colocar uma outra situação mental, né, para sua mente, vai, de alguma forma, refrescar a sua mente, aliviar a sua mente. Tem pessoas que gostam de, sei lá, fazer bolo, fazer outras atividades que mexem e às vezes não tem nada a ver com a sua área, mas que vão trabalhar a sua mente, vão aliviar Agora, as tensões. quando fala assim, me provoca, viu? É, né? Né? Quando diz assim, a pessoa está mal, né? Vá fazer. Eu escutei muito isso nesse período de pandemia, É. na internet, no Instagram. Tá mal. Olha aí a pergunta, né? Reduzir o esgotamento emocional relacionado ao contexto atual. Vá fazer um yoga, vai meditar, né? Vai preparar, vai fazer, né? Vai ler, vai ver um filme. Nós temos níveis, a gente tem que ter esse cuidado, né? Níveis emocionais, Sim. nossas energias, né? Tem um De nível cada um, para é, características, né, diferentes, para que você histórias. saia isso e vá praticar e vá dançar, o cérebro ele precisa estar no nível mínimo de energia para você dançar. Ah, mas vá fazer um yoga. A gente tem que ter um mínimo de energia para De poder sentar, disposição. Sim, disposição e começar as sim, posições do yoga, entendi. né? E muitas vezes quando a gente diz para o outro assim, vai fazer uma caminhada, né? Vai fazer uma atividade física, já não tem mais energia para isso, né? Aí a gente Chegou a um escuta nível que não. não Exatamente, o tem esgotamento. como. Aí eu gosto de trazer isso, porque, ô Cleiton, então eu tô assim, não, cuidado. A gente sabe que isso existe. Você não tem condições nem de preparar um bolo. Então, se está acontecendo isso, como é que tá para dormir? Como é que tá seus dias? Né? Como é que tá a sua atenção? Como é que tá? É um quadro depressivo ou não? Mas a gente precisa, se você conseguir caminhar, se você conseguir colocar um tênis, se você Você conseguir vai. É. dançar, se conseguir, você sai dessa. Eu tenho uma história, um histórico na família, bem próximo, que ele estava passando, né, por uma situação de estresse no trabalho, ansiedade. Lógico, a gente percebe, né, uma pessoa que eu convivo há muitos anos, e eu digo assim, não vai ser medicamento nesse momento. O medicamento aí não cabe. Pratica, né, eu gosto de correr, eu disse, vamos correr comigo, que eu tenho certeza que isso vai diminuir muito. Sim. E isso já está há mais de ano, Marla. E a gente consegue. Tem situações que a gente diz assim, não, aqui vai precisar ter um bloqueio químico, tem que ter um medicamento, procurar um psiquiatra, precisa, Sim, né, sim, fazer. claro. E aí, depois de 2, 3 meses, 4 meses, né, a média é essa. Aí O sim psiquiatra você vai fala se melhor. preenchendo. Aí você vai, né? Então, essa Porque a pergunta, disposição já vai estar resgatada, né? isso, que é É questão química, necessário. né? É químico, Por é isso que a gente aqui, ó. estava falando, né, Cleiton? É. Assim que você perceber, você tem que se olhar. Assim que você perceber que está acontecendo algo, você já tem que procurar para não os níveis não irem avançando a ponto dessa exaustão. Mas se ela chegar, como você falou, eu vou precisar fazer um tratamento diferenciado para a situação que eu estou vivendo, né? E muitas vezes eu vou fazer uso da medicação para poder ter, né, condições de ir me recuperando. Então, Uhum. é de cada pessoa, é de cada nível, é de cada situação, é de cada sujeito, é de cada, né, vivência, do que a pessoa acredita, naquilo que ela acha relevante para ela, né,
o que ela vai se adaptar, o que é prazeroso para ela, porque o que pode ser prazeroso para você já não é para mim, Já não é para para o o outro. outro, né? É. Então, é muito particular mesmo, né? O Agora, ideal é deixa a sentir o gente. desequilíbrio. Sim, Mas, diga. mas deixa a gente escrever, deixar aqui registrado. Né? É melhor a gente Sim, deixar. Mas eu não gosto. Se esforça um pouco. Né? Porque a atividade física, não vou mencionar nenhuma prática de atividade física aqui, mas a sim, atividade física, ela fundamental. vai fazer alterações, né? Os Sim, hormônios de serotonina, que eu não vou ficar falando sobre isso, né? neurotransmissores, Os sim. neurotransmissores, A boa aqui, alimentação, que vai ajudar também nessa justamente. educação. Mas eu não vou citar. Eu estou segurando para não Sim, citar. Mas eu não gosto sim, dessa prática. Procura outra, procure outra. sim, Uma, uma você vai conseguir fazer. Né? Então liga exato. só o celular, bota ali uma música, deixa tocando e vai mexendo ali, que com 30 minutinhos tem questões hormonais, né? Alguma coisa está surgindo ali, vai lhe trazer, né, esse fortalecimento, eu vou falar bem, bem popular, esse fortalecimento emocional. Né? É bom a Sim. gente deixar isso registrado, porque, volto a dizer, nos últimos 5 meses se escutou muito. Vai assistir um filme, vai assistir uma Aham, série, aham. né? Mas não é só isso. Vá dançar, Não, levantar e, né? A gente precisa de uma energia mínima, precisa saber o que está fazendo e isso ajuda muito. Eu estava conversando hoje com um colega. Tem uma pesquisa que está saindo já relacionado com a pandemia, né? com E certeza, mexeu. adoecimento, adoecimento Não mental. teremos mais os mesmos, não tem como, né? Eu não estou lembrado dos números. Foi a gente lendo, eu conversando com ele. É, E a prática de atividade física, ela começa a retomar aos poucos, mas começa. As academias não estão, né, lotadas, né? Você que faz sua prática de atividade física individual ainda consegue. E aí, Sim, não estou lembrado dos números, eu queria estar lembrado aqui, mas aí a prática de caminhada, corrida de rua, ela triplicou, né? De um sim, número assim. E quem pratica, essa pesquisa já fala isso. Depois eu até posso ver, eu posto. Foi feita nos Estados Unidos e quem está praticando corrida de rua, aí tem um número que eu também não estou lembrado. Por exemplo, 100 pessoas, né? Aí tem uma uhum. porcentagem ali enorme de que está tendo um prazer, de que o adoecimento ele diminuiu, deixou de fazer uso de medicamentos, né? Que é o E aqui conjunto, né, Cleiton? É o tem. conjunto. A E gente tem que as 100 cuidar. pessoas que são sedentárias, está até se intensificando a doença. Então, está sendo mostrado, por difícil que seja, mas dá Sim. uma volta, mexe os braços, isso vai ajudar bastante. Parece que a gente fugiu do tema. Não, não, eu acho que tem a ver sim, Cleiton. Eu só não sei a hora, você que está É, vendo a hora aí, que eu acho que eu a estou gente já olhando falou aqui, bastante. eu não sei onde Mas der. assim, É. Mas aqui eu estou olhando, faltam uns agora que 3 minutos. o que eu acho interessante, Cleiton, para a gente dizer para o pessoal que participou, né? Porque tem coisas que a gente não vai conseguir dar conta nessa live, mas assim, Não, não. o importante, né? O importante é você se olhar, é você tentar, é você fazer algo por você, ainda que chega um nível, né, desse esgotamento, um esgotamento absurdo, o um nível lá que você não consegue sair de casa, que você não tem disposição, né? E o nível está tão alto que você não consegue achar uma saída, mas é como você falou. Você observa o nível que você está, mas que algo precisa, de alguma forma, ser feito neste momento. Né? Então, ou você, se você não tiver a disposição para dar a caminhada para você, mas né, extravasar de alguma forma, mas você vai buscar algo para você, um tratamento mais adequado, ou mesmo o auxílio, como você falou, de uma medicação, mas que algo precisa ser mudado. Acho que a Uhum. palavra é essa, né? E essa mudança não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, Não, não, não. né? Mas ela depende também de cada vez mais eu buscá-la de alguma forma, né? Eu buscá-la de alguma forma para eu poder encontrar um meio dentro da situação que eu estou vivendo, encontrar um meio para que ela não se
expanda-se, estabilize. Eu preciso remover esse ciclo, essa situação que eu estou vivendo para eu poder encontrar um meio de sair dela. E às vezes eu preciso de um relacionamento familiar, eu preciso de um suporte, que às vezes eu não tenho. E aí a gente entra naquela questão de que cada caso vai ter uma facilidade, outros não, enfim. É muito único, particular, Marlon, né? se for aqui pelo meu relógio, falta assim, 2, 3 minutos para encerrar. Eu não sei como é que Já pula o foi. tempo. Mas veja bem, eu acho que se a gente conseguir, né? Daqui a pouco a gente está fechando a live, está encerrando, mas a gente conseguir deixar a reflexão de que o que a gente Sim, conversou aqui, né? Quem está do outro lado, quem ouviu e amanhã vai ouvir, entender como doença, se entender, né? Que tudo isso. Agora, um detalhe: a síndrome de burnout em si, o diagnóstico, não é caracterizado doença, sim. né? A gente tem esse cuidado do adoecimento quando a gente fala ansiedade, depressão, né? O esgotamento como um todo, físico e mental. Se a gente entender como doença, é o pessoal falando, É. já é um bom passo, já ajuda bastante. Né? Eu só não queria que a live caísse. Vamos nos despedir. Eu queria falar Vamos, mais um né? pouco, queria. Para começar, eu digo como é que eu vou mediar, mas é tranquilo, foi muito tranquilo. Foi bom? A gente vai se Ótimo. acertando. Mas eu quero agradecer, viu, Cleiton, sua mediação. Foi muito bom esse Ah, bate-papo. Agradecer a Unicop pela confiança. Agradecer a você que participou, né, que interagiu, que comentou, que quis ali colocar a sua experiência. Mas eu acho que é isso que você falou. A grande mensagem é, né, a gente se entender e a necessidade de a gente buscar assim uma ajuda quando necessária, porque a gente é, precisa cuidar da gente, né? Acho que é o cuidar de isso. mim. Né? Acho que é. Eu não vou. Eu quero Agora agradecer é contigo. agradecer o convite da Unicop que veio de Aline, né, que é a diretora. Sim, Aline, verdade, Aline. É, Obrigada pela confiança. foi ótimo falar sobre isso. A gente sabe, eu estou aqui conversando e estou lembrando de algumas situações e de alguma maneira chega nas pessoas. Eu acho que o importante é É, ajudar, né, da forma que a gente verdade, puder. verdade. E se for possível, a gente volta a falar sobre esse tema ou sobre outros temas, né? Só Sim, agradecer, foi ótimo. isso Então acho aí. que estou encerrando, Obrigada, né? gente. Eu vou ver agora como é que grava, viu? Que eu não... Ah, quando você encerrar o vídeo ali, você vai gravar. Então Gente, um pronto. abraço, tá? Um Eu vou me abraço, pessoal. despedir. Tchau, boa noite. Tchau, Marla. Muito Valeu. obrigado. Um abraço. Tchau, Terminando por tchau. aqui. Obrigado, pessoal. Deixa eu ver aqui.